convívio entre pedestres e motoristas deveria ser harmônico, mas os números têm mostrado que nem sempre é. Segundo o Ministério da Saúde, 107 pessoas foram internadas por dia no ano passado por conta de atropelamentos. No total, foram mais de 39 mil ocorrências no período. Comparado a 2022, houve aumento de 7% nas hospitalizações. A gente vai conversar sobre esse assunto ao vivo com o Gustavo Tadeu Sanches, que é diretor da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Está aqui para conversar com a gente. Doutor, bom dia. Bom dia, Wilker. Pois bem, quais são os principais fatores que contribuem, então, para esse aumento tão grande? Quais são os impactos disso na sociedade de forma geral? Então, esse é um tema que não é novo, né? A gente vive isso aí já faz um bom tempo e, naturalmente, com o aumento do trânsito voltando, a nossa rotina indo se normalizando em relação à pandemia, a gente vai tendo também maiores riscos durante os de acidentes no dia a dia. E todo mundo faz parte aí da culpa do processo, desde o motorista, que dirige de forma imprudente, desatento, mexendo no celular, não respeitando os sinais e a velocidade, né, no trânsito, e também os pedestres, que se portam de forma desatenta, muitas vezes também com o celular para atravessar a rua, atravessando em locais inadequados, não respeitando o farol, ou mesmo atravessando entre os carros, né? Então, todo mundo pode fazer um pouquinho aí para a gente tentar mudar esse cenário que acaba impactando muito tanto na saúde do país quanto no caixa, né? Porque isso gera um custo bem alto aí para o Brasil. Com certeza. Quando a gente está diante de um caso de atropelamento, é comum a gente culpar sempre o motorista, mas às vezes o pedestre é o responsável por aquele acidente, correto? Como que é isso? Porque as pessoas, às vezes, não levam a sério a posição do pedestre no trânsito, mas o pedestre tem uma função muito importante, né? Sem dúvida nenhuma. Tem a frase que o pedestre tem a preferência, né? Tem a prioridade, só que ele também precisa se portar de uma forma responsável. Então, se ele tem uma faixa para atravessar, ali é um lugar que o motorista sabe que ele precisa reduzir a velocidade, por exemplo. Então, é um lugar mais seguro. Se tem um farol de pedestre funcionando, ele também deve respeitar esse farol, porque isso é um acordo, basicamente, que existe entre motorista e pedestre. Nem sempre você consegue evitar uma colisão a hora que um pedestre passa, por exemplo, entre os carros, e está vindo uma moto no corredor. Às vezes a moto não tem tempo de evitar a colisão e o pior pode acontecer. E até que ponto a infraestrutura ou a falta dela nas nossas cidades pode influenciar nesses números? Sem dúvida nenhuma, isso impacta, né? Nas cidades que a gente tem sinalizações melhores, asfalto melhor e até mesmo leis de trânsito que nos ajudem a controlar a velocidade, isso tende a reduzir esses acidentes. Nas cidades que, porventura, a gente não tem um buraco, o motorista tem que desviar desse buraco, aí o outro carro tenta ultrapassar com uma velocidade maior, não tem uma sinalização adequada, inclusive o pedestre, e às vezes o pedestre tem uma calçada esburacada, ele precisa passar pela rua para não cair num buraco na calçada. Tudo isso são fatores que levam a um risco maior de um acidente de trânsito, sem dúvida nenhuma. A gente está falando aqui sobre saúde pública, né? Que tipo de medida pode ser adotada pelo poder público, então, para tentar solucionar ou amenizar, né? Diminuir esses números aí, números de atropelamentos aqui no nosso país, que eu particularmente fiquei surpreso. Acho que a primeira medida, como sempre, é a prevenção, né? E isso parte da educação, tanto do pedestre quanto do motorista. A educação do motorista, teoricamente, ela existe pelo menos uma vez quando ele tira a carta, e depois ela não tem uma renovação necessariamente, só os infratores que são renovados as orientações. Mas o pedestre, basicamente, tem poucas informações disponíveis que reforcem isso. E, além disso, é o que a gente falou agora há pouco sobre a infraestrutura. Então, uma sinalização adequada, deixando claro o local que vai ter alguma reforma, alguma obra, então que você permita que tenha uma passagem do pedestre segura, um desvio, que se ele precisar passar pela rua, que se cria um desvio onde o pedestre tem uma proteção ali, para a gente evitar um acidente aí por uma mudança de sinalização. Perfeito. Doutor, agora, quando uma pessoa ela é atropelada, como que acontece o atendimento desse trauma? A pessoa, imagino,
deve passar ali por uma hospitalização, vai ficar um tempo fora das suas atividades, né? Como que a gente pode entender que esse processo de reabilitação, recuperação da pessoa que sofre um acidente como esse? Eu acho que isso é importante até para a gente entender o quanto é importante a gente focar na prevenção. Então, um paciente vítima de atropelamento, ele normalmente ele é tratado como um paciente politraumatizado, né? Então, é acionado um resgate, né? O SAMU normalmente, o bombeiro, e esse paciente ele é levado a um centro aí de referência para politraumatizados, onde ele vai ser avaliado no hospital por uma equipe multidisciplinar, cirurgião, ortopedista, neurocirurgião eventualmente. Uma vez constatado algum diagnóstico que necessite de um tratamento cirúrgico, ele é internado e vai passar por esse tratamento cirúrgico e depois ele tem toda uma sequência de reabilitação. Isso pode demorar de 6 a 12 meses, por exemplo, em média, para um paciente voltar à sua rotina normal. Então, imagina você perder a sua rotina basicamente um ano, ter que ser afastado pela caixa. Então, isso gera um custo para a sociedade. Ele deixa de ter a sua remuneração que ele tinha anteriormente, isso gera um custo para a família. Então, o impacto é muito maior do que parece, porque a gente precisou olhar a mensagem antes da hora, porque a gente precisou usar um fone na rua para ouvir uma música que a gente gosta. Eu acho que se a gente entendeu os riscos e as consequências, a gente começa a pensar um pouquinho melhor na prevenção. Pois é, a gente tem que pensar que é um segundo de descuido, né, doutor? A pessoa ali abaixa a cabeça para olhar no celular, ela já fica vulnerável, já fica à mercê de um acidente que, como o doutor mencionou aqui, pode obrigar essa pessoa a ficar até um ano entre tratamentos, reabilitações, tudo isso pode muito bem ser evitado com um pouquinho de atenção de todas as partes, tanto do motorista quanto do pedestre também. Existem grupos que são mais vulneráveis, doutor, no trânsito? Quais são esses grupos? O paciente idoso, ele é um paciente mais suscetível, sem dúvida nenhuma, a complicações. Então, ele tem uma reserva fisiológica, a gente fala, menor. Então, uma lesão de uma energia menor pode fazer com que esse paciente seja um politraumatizado de forma mais fácil que um paciente jovem. Então, esse é uma faixa etária que a gente se preocupa muito. Tá? Crianças é um pouco mais difícil de ter, porque normalmente a criança ela anda acompanhada, mas seria também uma outra faixa etária que nos preocuparia mais, só que estatisticamente ela é menos relevante do que a terceira idade. É isso, então vamos cuidar dos nossos idosos, né? Não deixar que eles andem sozinhos, se já tiverem algum tipo de problema ali de locomoção, a gente tem que se atentar e ter mais respeito também quando a gente está no trânsito. Doutor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelo alerta, foi ótimo, até uma próxima. Obrigado, Wilker. Ótimo dia para vocês.